Abençoe, Pastor pastor. Márcio, estamos ao vivo aí no canal Alarido do Rei, né? Pastor Márcio de Pinhais, não é isso, pastor? Isso mesmo, pastor Robson. É uma satisfação estar participando com o senhor aqui, viu? Pastor Márcio, a cidade de Pinhais é bem diferente daquela de São José dos Pinhais, né? São José dos Pinhais fica perto de Curitiba, não é isso? Então, a cidade de São José dos Pinhais é uma cidade que fica do lado de Pinhais, né? E é uma região metropolitana de Curitiba, assim como a cidade de Pinhais também, né? Aqui tem São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara, Colombo, é tudo em volta de Curitiba. Amém. Graças a Deus. Então, aí, os nossos ouvintes, os irmãos que estão assistindo, nós queremos dizer uma boa noite em nome de Jesus Cristo. E nessa noite nós temos a live com a participação do nosso irmão e pastor Márcio, de Pinhais, Paraná. E nós vamos falar sobre o tema Novo Nascimento, né? Falar nessas coisas aí que sempre são boas, porque é aquilo que a gente diz, pastor Márcio. As pessoas sempre perguntam o que foi que o William Brana trouxe de revelação, né? Então, só aí você já vê um ponto, novo nascimento, né? Se você for pegar cada detalhe, agora só sobre o novo nascimento, a forma que a denominação ensina de novo nascimento é muito raso no que o irmão Brana tem trazido para nós sobre o novo nascimento. A denominação, ela ensina um ensinamento errado, faz com que a pessoa se acomode. Ela pensa que já nasceu de novo, porque tem aquele ensinamento lá, falou em língua, acho que recebeu o Espírito Santo, né? E então, uma das revelações que o Mombrana trouxe para nós nesses últimos dias, essa é só a ponta do iceberg, novo nascimento. Não vamos falar só nisso nesta noite, né? Amém. Então, para os irmãos que não conhecem, aí o pastor Márcio, um jovem pastor, muito amigo nosso, faz tempo que a gente se comunica através do WhatsApp, né? Ele tem assistido nós lá e nós temos conversado, né, sobre a mensagem. Aí o irmão Jailson, o irmão André e o irmão Orlando, temos conversado muito sobre muitas coisas da mensagem e a gente se combinou para falar hoje à noite. Eu quero mandar um alô especial aqui para os irmãos todos, nosso irmão pastor Aurélio, o pastor Luiz, lá de Colares, o pastor Francinei, o irmão Jailson, o irmão Orlando, todos esses irmãos amados que estão sempre crendo na palavra, né? E mesmo talvez a gente não tendo o conhecimento pleno de todas as coisas, mas a gente está buscando, né? Então eu queria ler nessa noite o Evangelho segundo São João, capítulo 3, que é uma escritura bem conhecida no meio do povo de Deus, que é o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Então diz assim, São João capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus, e Jesus lhe disse, e disse a Jesus, Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo, na verdade, eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha te dito necessário vos é nascer de novo.
O vento sopra onde quer, e tu vês o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos responde: Como, como pode ser essas coisas? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Na verdade, te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Então aí, pastor Márcio, a gente encontra um Nicodemos que era príncipe no meio dos judeus, dos israelitas, um homem que conhecia muita coisa no meio denominacional da época, né, a denominação da época. Mas ele não, ele estava completamente na parte carnal, no intelecto. Ele não conseguia entender como é que é nascer de novo, voltar de novo na barriga da minha mãe, né? Então é o que nós vamos falar nesta noite, porque a forma que o Mombrano ensinou sobre o novo nascimento é uma coisa bem mais profunda que a denominação. A denominação acha que falou em língua, recebeu o Espírito Santo, está tudo bem, né? Mas a primeira pergunta que eu tenho, pastor Márcio, nessa noite, depois de lermos a Escritura, é o que Jesus quis dizer quando ele disse a Nicodemos: quem não nascer de novo nem vai ver o reino de Deus. Bom, pastor Robson, é como o senhor mesmo disse, né? A mensagem ela veio para desmistificar, né? Muitas coisas que ficaram ocultas durante muito tempo, né? E nós vamos ver, quando se trata do Velho Testamento, os judeus pegam o que nós chamamos de Pentateuco e diz que é a Torá. Eles afirmam ser a Torá. Muito bem. A Torá é um livro de códigos. Eles dizem que a Bíblia, a Torá, o Pentateuco, é um livro de códigos. Para nós, gentios, a Bíblia é um livro de símbolos. Nós vemos aí São João pegando todo o Velho Testamento e trazendo o Apocalipse. E o irmão Brana fala que em 2000 anos não deram conta de explicar acerca do batismo do Espírito Santo, nem explicar o que é o novo nascimento. Hoje, com a luz que nós temos através dessa mensagem, nós conseguimos ver o Novo Testamento começando ali, em São João, capítulo 3, e nós vamos correndo pelas cartas de Paulo, a experiência que eles tiveram ali no livro de Atos, veio as eras da igreja, o período de escuridão, o período de trevas, e isso foi ficando cada vez mais distante. E quando chegou nos pentecostais, a coisa chegou de uma maneira que se propagava muito, que quando se falava em línguas, ou quando profetizava o dom de cura, aquilo era o batismo do Espírito Santo. Mas o profeta vem mostrar para nós que dons e chamadas são sem arrependimento. Agora, quando o Senhor fez essa pergunta, o que Jesus quis dizer a Nicodemos, que não nascer de novo, nem vai ver o reino de Deus, o reino do céu, vamos subentender duas coisas aqui. Nós precisamos entender o que é nascer. Como eu disse, o novo nascimento está ligado com o batismo do Espírito Santo. Ele está por toda a Bíblia, desde o Velho Testamento até o livro de Apocalipse. Quando eu pego a palavra nascer, eu tenho que nascer para poder ver. Essa palavra nascer, o irmão Brana explica que o significado dela é ser mudado. Você tem que ser mudado, você tem que ter a mente de Cristo para poder ver o reino de Deus, para ver as coisas que são de cima. Quando nós vamos no grego estudar essa palavra nascer, nós vamos ali aliás, quando nós pegamos essa palavra nascer e nós estudamos ela,
Nós caímos lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde está escrito: e não sejais conformados com este mundo, né? Nascido da carne, com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo? Essa palavra conformado, quando a gente joga ela no grego, ela tem um significado que é você pegar a sua mente e moldar de acordo com a mente o caráter de alguém ao padrão de outro, moldar-se. Então, além do novo nascimento, aliás, da palavra nascer, ter esse significado, entendeu? Tem também a palavra transformado. E quando a gente joga ela para o grego, ela se transforma na palavra metamorfose, ou seja, ser mudado de uma coisa para outra. Essa expressão que eu estou dizendo aqui, eu tenho tirado ela da mensagem O Poder de Transformação, né? Na mensagem O Poder de Transformação, o irmão Brana vai explicar bem corretamente ali, né? Nascer é ser mudado, é você deixar de ser uma coisa e ser outra coisa, ser uma pessoa, né? Deixar de ter a tua mente carnal, porque o irmão Brana diz na mensagem necessário você nascer de novo, que a nossa mente, os nossos pensamentos não presta, Deus não pode usar. Deus pode usar. Tem que transformar, passar por essa metamorfose, moldar a nossa mente de acordo com a palavra. Uma branda vai dizer, eu trabalhava para a companhia de serviço público, onde eles tinham os transformadores, né? Aí ele fala que a palavra transformar é algo que foi mudado de uma coisa para outra. Ser mudado é ser transformado, é ser mudado e feito algo diferente. Ele dá a explicação do girino, parecia um bagre, né? Daí depois ele vai se transformando ali num sapo e tal, né? Então, essa palavra nascer é mudar. Para você entender o reino de Deus, você ver o reino de Deus, né, que é entender, o irmão Brano explica que é entender o reino de Deus, primeiro você tem que passar por esse processo de mudança, né? Então, é isso que Jesus quis dizer ali a Nicodemos, é o que ele não estava entendendo. Ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que ele é mudado. Só para completar aqui, pastor. O irmão Brana diz na mensagem o caminho de Deus feito para nós. Eu lhes digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite, que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial na qual está se segurando não dará certo. Nada, senão ser nascido de novo, dará certo. Você vê? Por isso que Nicodemos não pôde entender. É por isso que muitos hoje têm saído da mensagem. Que eu creio, pastor Robson, meditando, estudando a palavra, que essa mensagem é o batismo do Espírito Santo. Amém. Explica no começo, assim, para nós, não tem como errar. E está no ser humano temer aquilo que ele não conhece, caminhar para aquilo que ele não conhece. Foi uma dificuldade no tempo de Jesus Cristo, foi uma dificuldade muito grande para Nicodemos sair do sistema em que ele estava. Nós não temos, não sei, mas não temos relato de que ele saiu, aceitou ao Senhor Jesus Cristo. Não tem. A gente encontra, pastor, que até os discípulos, ali no início do livro de Atos, eles, antes de ir para o Pentecoste, parece que eles não tinham ainda entendido a mensagem de Jesus, porque parece que eles queriam que Jesus desse um golpe de Estado e tomasse o trono de Herodes, e disseram, restaurará tu, rei na Israel, esse tempo. Aí, quando eles vão para o Pentecoste, que eles recebem o Espírito Santo, aí eles entendem o reino de Deus. E você vê que até Pedro não estava entendendo quando ele disse assim, de modo nenhum te acontecerá isso, quando Jesus disse, o Filho do Homem vai para Jerusalém, será morto, maltratado. Pedro disse, isso não vai acontecer. Quer dizer, ele não estava entendendo. Jesus até disse, para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Isso tem relação com esse ver o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é algo que se abre para você, assim como uma escama que cai dos olhos, como Saulo de Tarso. Ele não enxergava o reino de Deus até que ele
aquilo caiu, que ele teve que ficar cego e depois as escamas caíram dos olhos, aí ele veio entender o reino de Deus a tal ponto que ele deu a vida por aquilo. Então, essa relação da pessoa não entender faz com que ele, às vezes, possa até abandonar, como os 70 discípulos abandonaram Jesus porque não entenderam, não é verdade? Exatamente, pastor. Nós vamos meditando nessas coisas e nós vamos entender. O irmão Bruno expressa, esse daqui é forte, pastor. Você já viu aquela expressão que nenhum homem pode subir ao púlpito a menos que tenha recebido a justificação? Não. Santificação? Não. O batismo do Espírito Santo. É. Por quê? Nós vamos notar ali que São Pedro se encontra na mensagem. São Pedro não foi convertido, nenhum homem é convertido até que haja recebido o Espírito Santo. Ele não pode, voltando na questão da visão de Nicodemos, ele não pode entender o reino de Deus. O irmão Bruno foi lá na mensagem prova de sua ressurreição, no parágrafo 109, eles não compreenderam o que significava aquilo. Eles estavam próximos, note bem, que à medida que você vai passando pela justificação, santificação, você chega no batismo do Espírito Santo, é o processo que te leva, é a luz clareando cada vez mais. Só que eles chegaram ali até, os 70 chegaram numa determinada etapa, certo? Certo. Os fariseus não entenderam, eles estavam tão cegos que eles chamaram Jesus de Beelzebul. Que coisa. E Pedro estava empolgado e falou, não, nós vamos até a cruz com o Senhor. Ele era corajoso, ele era necessário. Mas nós vamos ver na mensagem, o irmão Brando explicando que ele não era convertido. Nós vamos ver logo nas outras perguntas aí, provavelmente. Foi exatamente o que fez Judas trair Jesus, foi o que fez o jovem rico sair triste, porque ele não viu o reino de Deus em Jesus. Então, é muito interessante essa questão, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus, aí o reino de Deus é algo que é revelado a você. Nós encontramos ali que Estevão, quando estava dentro daquele certo lugar que ele estava sendo acusado ali, ele estava explicando, né, o evangelho para aquele povo que iam apedrejar ele, e ele viu os céus abertos, o Filho do Homem ali, mas eles não viram. É tanto que depois eles apedrejam ele, quer dizer que ele estava enxergando até mesmo visivelmente já o reino de Deus diante dele. Ele começou a ver sem ver. Antes dele ver visivelmente como ele viu, ele já estava vendo, porque ele olhava naquele Jesus e ele via o reino de Deus se cumprindo, ele via tudo se cumprindo e os outros não viam. E aquilo foi aumentando até que quando chegou na hora da morte dele, ele viu literalmente Jesus ali, né? Dentro daquele ambiente, ele viu ali o poder de Deus manifestado. Então, esta hora vai chegar, eu creio, que a noiva ela começa a ver o reino de Deus, ela vai entendendo o reino de Deus e aquilo vai saindo do espiritual e vai indo até se tornar literalmente, ela vai enxergar os céus, os santos ressurretos, e a coisa é maravilhosa. Amém. Você vê que nessa etapa da vida de Estevão, quando o selamento do Espírito Santo é quando a sua fé é aprovada. É quando a sua fé é aprovada, quando Deus aceita a sua fé. Então, ele te dá o batismo do Espírito Santo. Ali nós podemos entender claramente que Deus tinha aceitado, ele já estava preparado para a viagem. Ele já estava selado para a viagem. Nenhum deles viram. Não tem relato na Bíblia que eles estavam vendo o que Estevão viu. Então, Deus se mostra para o eleito. Você pega, por exemplo, quando o irmão Brana, aquela espada caiu na mão dele, que é a palavra de Deus, a espada do rei caiu na mão dele, ele falou, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia para mim. Verdade. Quando um cristão ele deixa de ser virgem nécia e ele realmente vai para o selamento do Espírito Santo, ele começa a ver a mensagem com uma clareza. Quando as pessoas elas começam a ler, por exemplo, elas deixam esse estado de crente fronteiriço e elas atravessam a terra mesmo, e ela começa a ler os selos, ela vai entender aquilo que o irmão Brana disse, ó, com o que temos nós não subiremos. É esse trovões que dará fé para o arrebatamento. Então, muda o interesse dele, ele para de ser um
um membro de igreja, ele deixa fora aquele espírito de igreja e ele começa a ver a coisa como ela é. E aquilo vai provocando uma sede, ele vai chegando mais perto, como Estevão, até o ponto que nenhuma pedrada dói mais. É verdade. Coisa maravilhosa. Deus vai transportando a pessoa, tirando ele do mundo, que é o carnal, o intelectual, e vai levando ele para o espírito. Por isso que a Bíblia diz carne e sangue, não é do reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz o homem natural não pode compreender as coisas do espírito, e vai levando ele para o espiritual. E é isso aí, tem que ter paciência, né? Jesus, ele teve paciência com os discípulos, né? Eles fazendo perguntas, às vezes, a Jesus, se tais como Pedro chegar e dizer, isso não vai acontecer contigo agora. Se não vai acontecer, então Jesus não era aquele por nós. Mas quando Pedro atingiu essa região de novo nascimento, né? Então a gente vê já ele tendo um entendimento profundo e saindo do carnal para o espiritual. Então isso acontece na mensagem. A gente diz assim, olha, o Filho do Homem se manifestou. Aí os irmãos próprios da mensagem, assim, se o Filho do Homem já veio, por que nós já estamos aqui? E não consegue entender essa questão da manifestação do Filho do Homem num profeta, e que o rapto é uma coisa que vem depois disso, que é exatamente o rapto, é o resultado disso, é o resultado de você ter crido, né? E as pessoas não captam. Tem batido cabeça muito com irmãos da mensagem que fazem isso, né? A gente fala uma coisa e entendem outra, né? Então, pastor Márcio, nós encontramos que em Éfesos capítulo 5, verso 26, eu queria ler Éfesos capítulo 5 e verso 26. Vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui. Vou achar aqui na minha Bíblia. Eu não marquei, mas aqui está. Éfesos capítulo 5. Ele vem falando sobre maridos, no verso 25, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. No verso 26 diz, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mais santa e irrepreensível. Agora, sempre quando alguém pergunta, fala sobre o que é as três partes, as três etapas da graça. Então, sempre diz, água, sangue e vida, né? Que é o que gera uma criança quando ela nasce. Primeiro, a mulher verte água, verte sangue, verte a vida. Mas esta água aqui, já Paulo fala de uma lavagem da palavra. E a pergunta é, quando a Bíblia diz que quem não nascer da água e do Espírito, podemos afirmar que se refere às águas batismais ou essas águas da palavra de Éfesos 5:26, que você poderia nos dizer sobre isso? Então, pastor, a água, nesse sentido, nós vamos entender aqui pela pergunta que o senhor fez, Efésios capítulo 5, 26, e há outras escrituras também que falam sobre isso. Não é as águas batismais. Não temos, assim, referência na mensagem suficiente, até onde eu entendo, para fazer essa afirmação, né? Porque nascer da água ali, quando se trata do processo, não é o processo de justificação, porque o processo de justificação, o irmão Brana vai dizer na mensagem Ordem da Igreja de 58, que o processo de justificação que ocorre logo após o batismo, né, que é o arrependimento primeiro, né, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, aquele processo da justificação é quando o homem é tirado do mundo e trazido. Ele ainda tem os mesmos desejos pecaminosos, ele ainda tem aquela velha natureza que precisa matar, ele precisa passar
pelo processo de santificação. Quando nós Sim. pegamos essa escritura de Efésios 5:26, ó, o irmão Branham vai dizer na mensagem, o mensageiro do entardecer, ele afirma lá que a água não salva a um homem. A água não salva um homem. Ele fala que se necessita do sangue de Jesus Cristo. Ele fala, não há vida na água, a vida vem da célula de sangue, né? Se necessita de uma santificação para limpar esta vida e para matar o desejo de pecar. E quando passa por isso, então vem o Espírito Santo e entra no vaso limpo e separa para serviço, né? Nós vemos que lá no Velho Testamento, o altar santificava o vaso. O enchimento do Espírito Santo coloca a igreja, cada igreja local, em ordem para trabalhar, tanto nos dons de Romanos capítulo 12, como de 1ª ou 2ª Coríntios capítulo 12, né? O Espírito Santo põe a igreja em serviço, né? Lavagem da água, vamos lá. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 20 ao 21, quando ele está falando das almas que estavam em prisão, né, as quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, 8 almas se salvaram pela água. Pela. Mas nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. É verdade. Né? Ele vai falar aqui, ó, que também como uma verdadeira figura, uma sombra, uma ilustração, um negativo, né? Agora nos salva o batismo, vírgula, não do despojamento da imundícia da carne, ou seja, o batismo faz parte da salvação, mas não é a salvação, porque a água ela não tem poder purificador para limpar o desejo do homem, o desejo das coisas erradas. Ele vai falar aqui, não do despojamento da imundícia da carne, mas é uma boa indagação, né, da indagação de uma boa consciência, né, para com Deus pela ressurreição. Ainda falando sobre água, ela não é para o renascimento. Tem igrejas, principalmente a Igreja Pentecostal Unida, crê que é para o renascimento. Ela batiza para no nome de Jesus para o novo nascimento. O irmão Branham diz, eu não creio nisso. Não creio nisso. Eles podem fazê-lo se desejam, mas eu creio no que Pedro diz. Arrependei-vos primeiro. A água não perdoa pecados. A Igreja de Cristo prega isto dessa forma, né, que perdoa. Mas eu creio no arrependimento piamente sentido. Arrepender significa virar, voltar. Você perdeu a marca, comece de novo, né? Agora, purificando-a. Eu não vou estender muito aqui, porque para entrar, só vou dar uma dica. Para entrar nesse assunto da purificação pela água, nós temos que pegar toda a mensagem Águas da Separação. Nessa mensagem, as águas da separação, ali o irmão Branham explica passo a passo o que significa esse nascer da água, né? A expressão, né? Nascer da água. Agora, lá no Velho Testamento, antes que uma pessoa pudesse entrar no átrio, ela tinha que passar por esse processo de regeneração, de limpeza e tudo. Mas essa regeneração, essa água do que trata ali, inclusive tem um irmão que falou para mim outro dia, eu discordo do pastor, bom, você está discordando da Bíblia, tudo bem. Aquela água ali era uma água aonde nós vemos ali, Números capítulo 19, nós vamos ler lá, você vai ver que tinha uma novilha separada, vermelha, que ela era sacrificada, depois jogada a cinza ali, aí o sacerdote pegava aquela água e aspergia, borrifava. Ninguém é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo com um pingo d'água. Então não faz sentido. Batismo já diz sepultamento, né? Isso, batismo é sepultamento. Ali ele está falando de um processo para a pessoa entrar véu adentro. Entrar véu adentro. Por que eu estou falando isso? Porque em Ezequiel 36, 25, quando ali ele fala que vai quebrar aquele coração de pedra, né, antes dele falar que vai
quebrar aquele coração de pedra e colocar ali um coração de carne, um coração de terra, que é mais fácil, um vaso para trabalhar, né? Antes disso, ele fala que aspergir água pura e ficareis purificados. Mesma expressão nós encontramos no 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém. Então, aquele pensamento, a pessoa acha que porque batizou, está salvo. Quantas pessoas se batizam e aí acham que está seguro, porque batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é suficiente, né? Então, que coisa. Então, é a questão da lavagem, essa lavagem da água aí, Jesus ele é lavado ali por João Batista, quando João Batista diz, eu que precisar ser batizado por ti, e temos que cumprir toda a escritura, ele tipificava a lavagem do cordeiro num sentido natural, num sentido, uma tipificação, né? Mas nós precisamos ser lavados pela palavra. E a lavagem da palavra é que muitos não suportam, né? Que ela vem com esfregão, esfrega e dói, ela vem se importando com a vida, da pessoa, mexe com a vida da pessoa, que é o que todo mundo quer hoje viver de uma forma que ninguém se importe com a vida deles, e Deus ele se importa. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 5, ali pelo verso 26, diz que Deus quer corpo, alma e espírito completamente, né, prontos diante de Deus. E aí vem a doutrina da nova religião mundial, com a questão de Deus só quer o corpo, só o coração, melhor dizendo. Eles não falam nem alma, né? Eles dizem coração. E é triste a gente ver o sistema religioso mentindo, fazendo as pessoas acomodarem, mas tem um profeta. O que você está citando aí é o que você viu na mensagem de um profeta, mesmo que tenha esses falsos profetas ensinando um falso novo nascimento, tem um profeta mostrando para não ficarmos acomodados, mas buscar esse novo nascimento, que a coisa é muito séria, né, pastor? Amém, graças a Deus. Olha, então aí, a gente entendendo a diferença entre batismo nas águas e a lavagem da palavra. Tem algumas pessoas nos assistindo, tanto da Igreja de Bragança, como inscrito do canal, como também, creio que membros que congregam com o pastor Márcio. Eu queria falar o nome deles, né? Olha, tem o pastor irmão Jailson, nosso irmão Jailson nos assiste, lá na Paraíba, Deus abençoe ele. A irmã Isabel, aleluia. Boa noite, meus irmãos, diz ela, Deus abençoe a irmã Isabel, aleluia. Irmão Laerte Giliete, de Serra Azul, Paraná, boa noite, irmãos, Deus abençoe o irmão Laerte e a sua esposa. Irmão Sidney Souza, ele nos assiste em Piraquara, né, Paraná. Irmã Rosângela, Deus abençoe a irmã Rosângela na Bahia, em Salvador, Bahia. Irmã Maria Rosângela Soares de Arruda, boa noite. Com fé no Filho de Deus, Deus abençoe a irmã. Irmão Emanuel Felema, acompanhando em Piraquara, né? Emanuel Felema, é isso. Irmã Alba Souza, também de Piraquara, Deus abençoe. Irmã Márcia Souza, boa noite, Deus abençoe, irmã Márcia. Irmão Cássio, aqui de Bragança, Deus abençoe, irmão Cássio. Irmã Janete Freire, Deus abençoe. Irmã Neuza Lindres, né? Leandres. Certo. Ela é... Certo. Ela nos assiste também de Piraquara. Deus abençoe em nome de Jesus. A mãe Maria Iva, aqui de Garrafão do Norte, no Pará. Deus abençoe a mãe Maria Iva. Mãe Rose Neves, Pedro e Filho, Colombo, Paraná. Deus abençoe. Mãe Judite Lucas Neves. Adilson e Judite e José Marins, em Piraquara também. Deus abençoe. Irmão
Rosinaldo Freire, Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe o irmão Rosinaldo. Uma Mira Batista, Deus abençoe a todos os irmãos. Mira Batista em Curitiba. Uma Maria Santos, irmã Maria e Virgílio Santos, peço oração para José Barros por sua saúde. Vamos orar pelo irmão José Barros. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, em pedido da tua serva, pelo irmão José Barros. Ela crê no poder da oração e tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Atende o pedido da tua serva agora, Senhor, enquanto nós estamos falando da tua palavra e nós cremos que o Senhor aprova isto. O Senhor quer que nos reunimos para falar sobre tua palavra. E abençoe, Pai, ajuda esta pessoa que está pedindo oração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Olha, irmão Marcione Santos e família de Colombo, Deus abençoe. No nome de Jesus Cristo. Shalom Adonai a todos os irmãos. É, irmão, alimento espiritual para os filhos de Deus é o nome do canal, né? Manilda Paiva de Capitão Poço, Deus abençoe Manilda. Mãe Elisa Oliveira, Deus abençoe. Irmão Josué Teixeira, de Araquari, né? Deus abençoe. Também Josué e Celine, né? Nicole de Lucas em Piraquara, Paraná. Deus abençoe. O áudio do pastor Márcio tem momento que está cortando. Eu também percebi. Diz o irmão do canal Alimento Espiritual, né? Destaques de hino da mensagem, irmão Guilherme de Lucas, em Piraquara, Paraná. Irmã Rosane Borges, de Curitiba, Deus abençoe. Irmão Marcelo Paulo, Deus abençoe. Pastor Rubens, Deus abençoe. Irmão Marcelo Paulo. Estamos conectados de Planura, Minas Gerais. Amém. Deus abençoe. Irmã Rose Pedroso, assistindo de Curitiba. Floripes Domingues Machado. Irmã Flor Hortolândia, em Hortolândia, né? Veio que é Hortolândia. Celso Feliciano, irmão Jadson Carvalho, uma boa noite, diz ele. Maria Rosângela Soares de Arruda, as verdades de Deus é uma correção maravilhosa. Deus abençoe. Irmão João Faria de Rosário, irmão Paulo Sérgio, Deus abençoe meus irmãos de São Paulo. Melhor dizendo, irmão Paulo, ele é de Teresina, Piauí, tá? Desculpa. Irmão Anderson Borges, em Campinas, São Paulo. Antônio Aires, pastor Rubens, boa noite, que o Senhor ver sobre os jovens da mensagem que estão vestindo essas calças rasgadas que já chegou por aqui. É o mundo, né? É falta disso que nós estamos falando. Falta do novo nascimento. Não estão entendendo o reino dos céus, essa é a verdade. Então, o que nós estamos falando exatamente é quem tem o novo nascimento, ele entende o reino dos céus, né? E o reino dos céus se manifesta para ele. Irmão Antônio Aires, Deus abençoe ele, de Campina Grande, Paraíba. Irmão Rosinaldo Freire, Deus abençoe. Irmão Genilson Ribeiro, também no Paraná. Que Deus abençoe, irmão Genilson Ribeiro. Então, nós estamos falando aí sobre o novo nascimento. Agora, pastor Márcio, acontece um episódio lá em São João, capítulo 20, no verso 22, né? Ali acontece uma coisa que eu queria ler, no verso 22. São João, Evangelho segundo São João, capítulo 20, eu quero ler ali no verso 20 em diante, dizendo: e dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E aí, de repente, ele diz no verso 22, e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, esta pergunta que eu queria fazer para o irmão, o pastor: qual a diferença do recebimento do Espírito Santo aqui em São João 20, verso 22, que ele sopra sobre eles e diz: receber o Espírito Santo, e depois eles têm que receber o Espírito Santo lá em Atos 2, que é aquela manifestação dos 120, né? Qual a diferença entre essas duas formas aí de receber o Espírito Santo? Bom, pastor, se nós notarmos nessa escritura aí, ele tem dois acontecimentos, né? O senhor falou aí, pelo que eu entendi, é envio, né?
Ele fala que envia, ali ele falou que enviava, né? Isso. Ele falou que Ele diz, enviava. mostrou-lhes as suas mãos, deixa eu ler de novo aqui. Ao finalzinho. Então disse Jesus novamente, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Certo. Nós vamos notar que foi em São Mateus 28:19 que ele fez o envio. O envio. Né? Pela visão de São Mateus, ele enviou ali em São Mateus 28:19, né? E ele falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E depois ele fala, e daí sim ser-me-eis testemunho em todas as nações. Aí ele enviar. Na linguagem do irmão Brana, numa mensagem de 30 de agosto de 64, perguntas e respostas, né? Ali ele tem uma diferença de quando ele assopra sobre eles e quando um vento mais forte desce lá, né? E se vê línguas repartidas de fogo, né? Entre eles. Nessa primeira parte, ali, foi uma promessa. Sim. Foi uma promessa. Pastor Robson, eu estou te dando um presente. Eu vou te dar vou te dar essa agenda aqui, ó, novinha para o senhor. Ó. O senhor já tem Certo. ela, né? Mas não está na tua mão. Não está na Eu mão. estou enviando. Certo? Certo. Eu estou enviando pelo correio. O senhor vai receber ela. Então, ali Jesus estava, ele não podia dar o Espírito Santo ali, porque ele ainda não estava no estado glorificado, ele ainda não havia voltado para a sua forma original. Entendi. Ele deu a palavra dele, disse receber o Espírito Santo, assim como ele disse para uma árvore, haja uma árvore ali, só que aquela árvore ainda vai nascer porque já foi decretado. Seria mais ou menos a mesma Eles coisa. foram, isso foi uma promessa, eles foram ao aposento alto para que esperar que se cumprisse a promessa. Amém. Né? É a mesma coisa quando se impõe as mãos para que seja curado, né? Então, te ocupas em teu negócio esperando que seja curado. Nós vemos vários relatos na mensagem do irmão Brana orando por alguém, ela não recebia a cura na hora, mas o irmão Brana falava, você já está curada, vai. E a pessoa Palavra lembra do cego John Ryan, que toda hora ele voltava, e ele recebeu a cura dele na onde? Lá na barbearia, quando ele estava cortando o cabelo, a barba, né? Amém. É verdade. Aquilo é porque a palavra de Deus, ela foi falada, e então aquilo vai ter que acontecer, né? Então soprou sobre ele e disse, recebeis o Espírito Santo. Agora, quando eles foram para o quarto alto, então o Espírito Santo desceu e cumpriu esta palavra. Isso é bom a gente falar nisso, porque não é só para nós dois aqui. As pessoas que estão nos assistindo, às vezes, alguma dúvida que tiver, vai tirando aí, vai, né, aprendendo aí, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina, só que o Espírito Santo ele usa, né, um agente humano, um ser humano, né? Então nós estamos aprendendo nessa noite, graças a Deus. Amém. Eu estou aprendendo muito, estou muito feliz com a presença do pastor Márcio, né? E ter companheirismo com ele, graças a Deus. Agora, essa pergunta aqui, a quinta pergunta, né? Também é algo que muitas pessoas se perguntam sobre as pessoas que serão salvas na segunda ressurreição. Nós sabemos que há duas ressurreições, uma deste lado do milênio e o outro do outro lado. E então vem aí o julgamento e há pessoas que ali serão absolvidas, né? No julgamento de Deus, e são promessas que a Bíblia fala, elas perderão o rapto, ficarão no pó, na cinza por 1000 anos, mas depois ressuscitarão. Então, é o que Daniel também disse no seu capítulo 12, naquele dia muitos ressuscitarão uns para a alegria eterna, outros para a vergonha. Então, a pergunta que eu faço é, essas pessoas que vão ser salvas aí pelas obras da segunda ressurreição, elas não necessitarão de nascer de novo, pastor Márcio? Olha, pastor, o irmão Brana diz na mensagem das eras, eu li, tá nas eras, eu não me recordo agora, essa expressão aí é aquilo que o irmão Brana fala, né? Nós gastaríamos horas falando só sobre isso, o irmão Brana. Uhum. São 1.200 e poucas mensagens do irmão Brana. Mas dentro do que eu já li dentro da mensagem,
nas eras, estudando sobre isso, tem um grupo de pessoas que passa direto sem um novo nascimento e entra na eternidade. Certo. Bruna fala isso nas eras. Não estou concluindo aqui, tá? Se tem algum outro pastor, algum outro que estuda a Bíblia, entenda que eu não estou concluindo. O irmão Brana diz que tem um grupo que passa direto, mas ele diz uma mensagem. Então vamos com calma. As pessoas que serão salvas pelas obras, você perguntou, na segunda ressurreição, não necessitarão de nascer de novo? Bom, ali tem um grupo de pessoas que nós vamos dar uma analisada. Ó, na mensagem A Era de Sardes, né, para quem tem essa tradução de Goiânia, no parágrafo 102. Primeiro de tudo, sabemos com segurança que o propósito de Deus se firma na eleição. Na eleição. Foi proposto nele mesmo, de Deus. O propósito de Deus, gerar um povo com ele mesmo, que seria a noiva palavra. Aqui é um grupo, né? Certo. Ela foi pré-conhecida e amada antes mesmo de ter sido gerada durante as eras sobre a terra. Ela foi redimida pelo sangue e não pode nunca entrar em condenação. Não vai passar, então, pela tribulação. Não é isso? Certo? Verdade. Ela não pode estar no julgamento por causa de não poder ser imputado a ela Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vamos em parte para chegar nesse grupo. Mas verdadeiramente ela estará em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Seu nome, cada um de seus membros, foi escrito em uma seção do livro da vida do Cordeiro. O livro do Cordeiro tem seções? É o que nós estamos entendendo aqui? Certo. Em segundo lugar, a outra classe. Aí que vem. Seus nomes também estão no livro da vida e eles surgirão na última ressurreição. Amém. Segunda pergunta, né? Aí vem uma coisa. Exemplo. Tais como as virgens nécias e os justos, dos quais se fala em São Mateus 25, que nunca pisaram provavelmente numa igreja. Como o caso daquele vizinho que o irmão Brana tinha, que fumava charuto, saía na porta assim e ficava fumando. Quando o irmão Brana aparecia na porta, ele... Pai, o senhor viu que aquele homem apagou o cigarro? Ele terá o galardão dele. Um copo d'água, a troca de um pneu para alguém que não sabe na beira de uma rodovia, mas que nunca pisou dentro de uma igreja, entendeu? Ó, nesta classe são aqueles que, ó, eles viverão na última ressurreição, tais como as virgens nécias e os justos, dos quais se fala em Mateus 25. Quando a gente vai para Mateus 25, a gente vê quando os bodes estão sendo apartados das ovelhas, né? Exato. Nesta classe, ponto final. Ponto final. Nesta classe estão também aqueles que não adoraram a besta, nem foram envolvidos no sistema do anticristo, mas morreram pela sua fé, ainda que não estivessem na noiva, não tendo nascido de novo. Ou seja, eles não nasceram de novo, certo? Então, irmão perguntando aqui, ó, qual parágrafo, né? Eu acabei de citar ele aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. A Era de Sardes, 9 de dezembro de 60, parágrafo 102. Os mártires, nós vamos entender agora, vamos lá. O outro irmão fez a pergunta, os mártires, ó. Nessa classe estão também aqueles que adoraram a besta, que não adoraram a besta, né? Nem foram envolvidos no sistema do anticristo. Sim. Mas morreram pela sua fé, ainda que não estivessem na noiva. Não tendo nascido de novo. Mas eles se levantarão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Agora tem outra classe. Em terceiro lugar, há os que estão na linha de fronteira com os cristãos, tais como vimos em Israel, saindo do Egito.
Estes têm seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Estes, tendo falhado em obedecer a Deus e sendo vazios do Espírito. Ainda que sinais e maravilhas estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Dentro desse grupo estão aqueles Judas que, embora totalmente vazios do Espírito, mas são religiosos, terão manifestação em suas vidas, e, embora estando nos livros, não foram eleitos nele. Efésios 1:4, né? Eleitos nele antes da fundação do mundo. É uma classe. E esse daqui, ó, estava no livro da vida, mas não era eleito. Como isso? Que foi? Tinha o seu nome no livro da vida e não era eleito. Ele foi predestinado para aquele fim, porque ele era filho da perdição. Outros, tais como Balaão, entrarão nesse grupo. Em quarto e último lugar, estarão aqueles cujos nomes não foram, nem jamais serão escritos no livro da vida, nos livros, né? Esses tais são encontrados em Apocalipse 13:8, 17:8, e adoraram, né, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que já não é. E aí ele continua falando. Então, nós vemos aí 4 classes de pessoas, né? E ele vai dividindo tudo corretamente. Leva um bom tempo, né? Para falar sobre isso. Nessa classe também está os mártires, né? Nós só temos que saber aonde que eles se posicionam, em qual classe aqui eles se posicionam. Isso eu já não sei responder. Amém. Graças a Deus. Então, para você ver como esse assunto de novo nascimento é uma coisa profunda, né? A gente, às vezes, quando está pregando, só fala assim, a ponta do iceberg, né? Tem que nascer de novo e tudo mais, mas quando se vai para trazer o assunto profundo, para falar, detalhar sobre isso, aí envolve muitas coisas. Então, só para você ver como essa mensagem é profunda. Então, nunca que denominação vai ter isso, né? Denominação não consegue chegar nem a ponta do iceberg, mas a mensagem é profunda. Quando entra no assunto de adoção, quando entra no assunto do novo nascimento, e aí depois vem terceira puxada, a revelação dos trovões, né, as trombetas e todas essas coisas que são profundas. E o irmão Branham realmente foi um mensageiro que revelou todo o mistério de Deus, não há dúvida. Porque você vai ver a mensagem dele, ele explica o que são os 24 anciões, ele explica Apocalipse 4, ele explica todo o Apocalipse, todas as escrituras estão abertas, desde Gênesis, semente da serpente. Então, só não vê quem não quer ver, né? E quando a pessoa diz assim, vou deixar isso, vai deixar o bife pelo osso, porque lá fora não há profundeza de nada, não há nada que possa trazer verdadeiramente uma conversão, porque é isso que traz a conversão. É você entender que o novo nascimento não é aquilo que você pensava, simplesmente eu cantei, eu gritei, eu nasci de novo. Não é só isso, né? Não é também só a lavagem na hora do batismo natural, mas a lavagem pela palavra. E então aí você vai ver que a coisa é séria. Essas são as pessoas para subir no rapto, né? Aqueles que vão no arrebatamento, que vão andar com Deus, porque Enoque, um dos que foi arrebatado, andou com Deus, né? A Bíblia diz que quando ele andou com Deus, então ele teve tudo isso aí. Isso aí estava tudo nele, graças a Deus. Muito bem, então nós estamos aqui falando sobre o novo nascimento. E a minha última pergunta para o pastor Márcio de Pinhais, né? Que está sendo nosso convidado nessa noite, está respondendo nossas perguntas
e coisas que ele viu na mensagem, que ele viu na palavra de Deus, está falando, né? Como a Bíblia diz, aquilo que ouvimos e vimos, isso anunciamos. Então, o novo nascimento aqui é que eu quero que o pastor Márcio fale sobre isso, porque muitos têm ensinado que o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo são a mesma coisa, pastor. Então, há uma diferença entre novo nascimento e batismo com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo, agora é hora até de perder amigos, né? Que quando a gente toca nesse assunto é um pouco difícil. É. O batismo do Espírito Santo não é o novo nascimento. E o batismo do Espírito Santo é o novo nascimento. Estou esperando as perguntas aqui encher aqui, ó. Mas eu vou explicar. Em muitas mensagens, o irmão Branda vai dizer o batismo do Espírito. Mas em outras mensagens, ele vai dizer o batismo do Espírito Santo não é o novo nascimento. Quando eu estudei isso a primeira vez, eu fiquei um pouco confuso, porque a minha visão ainda não tinha sido totalmente aberta. Eu sei. Mas lendo com atenção, eu pude entender, eu pude perceber claramente o que o irmão Brana quis dizer. Ó. O novo nascimento e o batismo do Espírito Santo são duas coisas. Uhum. Eu vou explicar agora. Essa é a parte mais, vamos dizer, um pouco complexa, mas depois você vai ver que é só a primeira marcha do carro, né? Porque quem não passa por esse processo, está andando numa pista de 120, nós temos muitos crentes andando numa pista de 110, né, por hora, que é o que é comum aqui no estado do Paraná, andando a 110 com o freio de mão puxado ou na segunda, quando deveria já estar na quinta marcha. Olha, tomando aqui um pouco, pastor. Eu fico nervoso, eu bebo bastante água. Ó, nascer de novo, o irmão Branda vai explicar que você nascer de novo não significa que você tenha o batismo do Espírito Santo. Vamos entender isso. Na mensagem As 7 Eras da Igreja, eu estou lendo a era, na página 122, para os irmãos que estão anotando aí, para começar. Ó, página 122. Antes de deixarmos esse assunto, quero deixar bem claro. O batismo do Espírito Santo é de acordo com a palavra, e não de acordo comigo, e nem de acordo com você. Tem que ser de acordo com o assim diz o Senhor, ou somos guiados falsamente. Outra pergunta. Como que nós conhecemos a expressão você precisa do batismo do Espírito Santo? É como o pastor explica, é a ponta do iceberg. Eu tenho pregado aqui, pastor, na igreja, e tenho explicado ponto a ponto, estudando parágrafo, voltando, repetindo há meses sobre isso. É muito importante. O irmão Brana fala que o batismo do Espírito Santo, na mensagem Nomes Blasfemos, na página 13, o irmão Brana compara o batismo do Espírito Santo com automóvel, a palavra automóvel. Dentro das mensagens, a gente fala batismo do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Mas o irmão Brana fala que isso não é explicado. Nós temos usado aqui a expressão visão de relance, aquilo que você olha por cima, né? Fala ali durante o culto, e a visão explodida. É quando você pega um carro, o automóvel, e separa todo o automóvel, roda no canto, frente no outro, motor no outro, você desmonta totalmente ele. A mensagem, o Lombrana disse que é para nós desmontarmos a mensagem dores de parto, ali pelo parágrafo 173. Ele fala que os ministros têm que pegar e deixar essas coisas simples para o povo entender. Certo. Ó, para começar, você notará que em minhas reuniões, quando termino de pregar um culto evangelizante, né, ou alguma mensagem de ensinamento, só que, pastor Robson, nós temos uma diferença muito grande. Ó,
evangelizante e mensagem de ensinamento são duas coisas. Na mensagem de adoção, na primeira parte, nós vamos notar que o irmão Brana fala que pregar é uma coisa e ensinar é outra coisa. Você notou que lá no livro de Atos, capítulo 8, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebeu a palavra, ou seja, foram esvaziados, enviaram para lá Pedro e João, o qual, tendo imposto as mãos sobre eles, foram cheios do Espírito Santo. Uma parte é para esvaziar, justificação, santificação, tira o homem do mundo e limpa o homem. Então, ali, essa parte é processo, não é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo, é o processo. O batismo do Espírito Santo é o enchimento. Quando o irmão Brando evangelizava, ele solicitava uma resposta das pessoas. Eu quero lhe dizer exatamente o que eu pretendo com isso. Estou adiantando aqui, tá? Certo. Eu pretendo que o pecador venha à frente e nasça de novo. O que é ser batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Né? Eu pretendo com isso. O irmão Brana não está concluindo ali. Eu pretendo com isso. É exatamente o que aconteceu no Pentecostes, quando a igreja foi iniciada. Em outras palavras, nascer do Espírito, lembra do nascer da água? Nascer da água e do Espírito. Então, nascer do Espírito é ser verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, em uma única e mesma coisa. Muito bem. Na mensagem Contagem Regressiva, no parágrafo 37, o irmão Brana vai dizer que o batismo do Espírito Santo é diferente do novo nascimento. Certo. O novo nascimento é quando você é nascido de novo. Mas o Espírito Santo é quando aquele poder entra naquele nascimento para uma obra. Amém. Entra naquele nascimento para uma obra. Concluindo. O novo nascimento, você tem o novo nascimento por estar crendo no Senhor Jesus. Crendo no Senhor Jesus, em ter fé e aceitando-o como seu Salvador. Essa é a primeira parte. Isso é na cerveja, porque você tem passado da morte para a vida. Vou adiantar aqui agora, vou para o 39 dessa mensagem. O Espírito Santo é poder para operar. Quando falo como você tem que nascer de novo e aplicando aquilo ao Espírito Santo. Receber o novo nascimento. Aqui, o pastor Robson, o irmão Brana está desenhando a coisa para nós aqui sobre o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento. Agora, para concluir aqui, na era de Esmirna, deixa eu ver aqui, quando ele está falando ali sobre o batismo de João, João batizou para o batismo de arrependimento, né? E impondo-lhe as mãos, Paulo impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizava. Nós entendemos aqui, ficou novo para mim isso daqui, por quê? Que daí eu entendi que o Espírito Santo é aquele poder que vem para usar a pessoa com os dons, né? Porque quando eles receberam o Espírito Santo, né? Eles eram selados com o Espírito Santo, quando Deus aceita a sua fé, como aceitou a de Estevão, então fala em línguas e profetiza. Estou adiantando aqui. Ora, receber a Cristo é receber o Espírito. Você pode ver que aqui o irmão Brana está dizendo que não é aceitar ao Senhor Jesus como Salvador. O irmão Brana está falando aqui em receber. O problema, o pastor, um pouquinho polêmico, o problema é que boa parte dos crentes da mensagem aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, mas não receberam o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Porque quando nós vemos lá na Bíblia, não fala em aceitar ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o Espírito Santo, para serem feitos filhos de Deus. Você vai notar que
foram transformados. Quando você pega essa palavra transformado, o grego vai jogar você lá na transfiguração de Jesus Cristo. Ali ele mudou a sua forma. Ali ele foi transformado. Olha onde que a Bíblia joga o novo nascimento. Adoção. Quando Jesus Cristo foi adotado. Que ele também teve que passar por esse processo. Ó, para encerrar, tá, pastor? Temos tempo ainda? Fica à vontade. Ó. O batismo do Espírito Santo é o novo nascimento? Não. Por quê? O irmão Brana vai dizer aqui nessa... Ó, demonologia, estado físico. Ó, há 3 elementos para induzir o novo nascimento. São os 3 elementos que saíram do corpo de Cristo. Água, sangue e espírito. Então, esses elementos que passamos quando nascemos de novo. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Agora, isso pode ser tudo em um ato. Mas requer. Você pode estar num estado de justificação sem ser santificado. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo e ainda levar a sua imundície consigo. Mas você pode absolutamente viver uma vida tanto justificada como limpa e santa sem ter o Espírito Santo. Nós falamos, pastor Robson, da Virgem Néssia. Eu falo sem medo de errar e com temor, olhando para mim também. Por quê? Que é um grande risco de muitos cristãos hoje que têm uma vida limpa, justificada, sabe? Buscando a santificação sem ter o batismo do Espírito Santo, porque isso não é ensinado. Que o Espírito Santo, ele vai despertar você para ler os selos, vai despertar você para ler as eras. Você não vai conseguir mais. O batismo, o Espírito Santo, a pessoa que tem, ele não discorda da palavra. E há crentes da mensagem, santificados, irmãs da mensagem, vestida com roupas santas, que discordam da mensagem. É verdade? Porque não tem... Exatamente. O novo nascimento não significa necessariamente agora que você tenha o Espírito Santo. Mensagem a chave para a porta 114. Aí, pastor, veja comigo uma coisa aqui. Vamos fazer uma matemática aqui agora. Eu gosto dessa matemática, brigar comigo aqui, às vezes, sozinho. Discutir comigo, com a minha teofania, né, que nem fala, né? Peraí. O irmão Brana fala que igrejas têm espíritos. Não é verdade? Isso. O irmão aí está dizendo que as Virgens Nessas estão na mensagem. É, matemática também. E a igreja é espíritos? Na mensagem Amor Divino, ou mensagem Amor, o irmão Brana, ele vai falar que as pessoas apanham o espírito uma das outras. E o irmão Brana também vai falar, que as pessoas apanham o espírito do pastor. Isso. Você vê como tem pessoas que idolatram o pastor só porque ele tem um dom, alguma coisa? Agora, olha só. Se está nessa condição, e o irmão Bruno fala aqui na mensagem Casamento e Divórcio, que as pessoas se agarrarão às palavras de um pastor como entre a vida e a morte, a matemática desse daí é: as pessoas têm apanhado um espírito de igreja ao invés do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, se tem uma igreja onde é um chão batido, você vai lá. Se não tem coral, você vai lá congregar. O irmão Brana vai dizer, eu estava explicando para a igreja outro dia, no domingo agora, você não pode entrar, sair a mesma pessoa que você entrou. Você tem que voltar mudado, não é mesmo? Exato. E quando você sai daquelas portas para fora mudado, você não pode ver a hora que aquelas portas se abrem para você ter companheirismo de novo. Verdade. Espírito de igreja. As pessoas apanham o espírito de igreja ao invés de receber o Espírito Santo. Você pode ver, pastor, tem muitos ministros, inclusive o senhor, outros pastores que a gente tem visto, que tem uma preocupação em realmente ensinar a mensagem. Ensinar essas coisas. O povo precisa disso daqui. Com o que temos, não subiremos. O que a gente tem, pastor?
motivacional da mensagem, coaches da mensagem. Pega só as partes, ó, você vai vencer, isso. Não! O povo de Deus gosta da surra do evangelho para ter endireitado. O novo nascimento não é o batismo com o Espírito Santo, né? Aí tem, eu não vou citar aqui, porque nós já entramos nesse assunto aí, eu separei aqui as etapas: justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Esse processo é o Espírito Santo trabalhando em cada processo. O Espírito Santo trabalha na justificação, trabalha na santificação. Por isso que o irmão Brando, em algumas mensagens, ele vai dizer: o batismo do Espírito Santo é o novo nascimento. E tem mensagem que ele diz que não é o novo nascimento. Por quê? Porque é fácil de entender. O Espírito Santo trabalha na justificação para tirar o homem do mundo. Ninguém vem ao Pai a menos que eu traga, né? Que o Espírito Santo traga, né? Isso. Ele trabalha na santificação, limpando o homem com o sangue de Jesus Cristo. Então, tecnicamente, é e não é. Por causa disso. Então, o novo nascimento, a pessoa nasce de novo e já está dizendo, ele volta a ser um bebê. Então, se ele morrer ainda como um bebê, ele não chegou à perfeição, que é o batismo do Espírito Santo. Então, o novo nascimento, podemos dizer que é só a pessoa nasce de novo, porém ela precisa crescer até receber o Espírito Santo. Então, essa é a diferença. É como Paulo fala que a pessoa, o garoto lá, até 18 anos, e nada diferia do escravo, mas ele era filho daquele senhor, mas ele não tinha diferença do escravo, porque ele estava no processo de novo nascimento. Agora, aos 18 anos, ele recebia a herança, que é tipificando aí o batismo com o Espírito Santo. Então, é bom a gente posicionar isso aqui. A diferença. Nascer de novo é um processo. Você nasceu de novo, mas aí você tem que crescer. Né? Isso. Vai crescendo, Exato. crescendo, crescendo, até que o batismo do Espírito Santo conclui o novo nascimento. Então, são grandiosas essas coisas. Então, a gente tem visto isso. Pessoa crendo em coisas, né, estranhas, crendo que o irmão Brana é o sétimo anjo, mas os trovões vão ser revelados no Armagedon. Então, isso é falta do Espírito Santo. Porque quando se tem o Espírito Santo, não discorda da mensagem. Quem tem o Espírito Santo não discorda de Atos 2,38. Por que a denominação não tem o Espírito Santo? Porque eles discordam. Eles não concordam com Atos 2,38. Eles não concordam com profetas, né, que o Velho Testamento está cheio de profetas, e o Novo Testamento a promessa de profeta, Mateus 23,34, eu enviarei profetas. Então, tudo a questão de ter o Espírito Santo. Então, esse ensinamento foi muito bom, que nos coloca numa posição para entender o que Jesus disse para Nicodemo. Olha, Nicodemo, quem não nascer de novo, nem vai ver o reino do céu. Então, quando nasce de novo, começa a ir no processo e o reino do céu vai clareando, que a pessoa vai crescendo espiritualmente. Então, quando o novo nascimento, quando o Espírito Santo desce, aí ele vê o reino do céu bem diante dele. É coisa maravilhosa. Desculpa, pastor, eu me empolgo um pouco quando a gente entra num assunto assim. O batismo do Espírito Santo, ele não é uma sensação, é realidade. Você vê que foi difícil a vida dos apóstolos estarem junto com Jesus. A pessoa, ela só é convertida, você vê isso na mensagem, a pessoa só é convertida quando ela recebe o Espírito Santo. Jesus, tem mensagem, o irmão Brando explicando, eu tenho anotado aqui, o irmão Brando explicando que Pedro nem era mesmo convertido até que ele recebeu o Espírito Santo. E Jesus pergunta para ele bem assim, fala para ele, quando te converteres, fortalece, confirma a fé dos seus irmãos, ajuda eles também, né? Vamos pegando o nosso português. E você é transformado bem ali. O irmão Brando cita a escritura de São João 5:24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem no presente vida eterna, e não passará pelo julgamento, mas passou da morte para a vida. Aí está você, vê? Você é transformado bem ali. Essa é uma parte do Espírito Santo. Santificação é outra parte do Espírito Santo. Então, quando você se enche tanto daquilo que você não pode
fazer nada mais. Mensagem Abraão restaurado. Parágrafo 40. Amém. Graças a Deus. Então, pastor Márcio, que coisa boa ter tido essa explicação aqui para mostrar aí para aqueles que acham que o irmão Branham não revelou nada. O que é que o William Branham veio revelar? Que mistérios são esses? Olha aí. É só sobre o novo nascimento. Quando o irmão Branham entra na parte de adoção, e aí vai indo em semente da serpente, e na parte da deidade, que é a explicação de quem é o Senhor Jesus Cristo, que não é dualidade, não é trindade e nem é unicidade. Então a mensagem é rica, é as pessoas que não param para ver essas coisas por falta de nascer de novo. Porque se nascesse de novo, então ia ver essas coisas. Então a pessoa deixa a mensagem, eu não vi nada. Pois é, não vi o reino de Deus na mensagem, não nasceu de novo, né? Pastor Márcio, é um prazer muito grande ter o pastor conosco, né? E eu estou muito feliz de ter companhia do pastor Márcio. O pastor Aurélio aí está nos acompanhando, lá de Castanhal, até fez uma pergunta que muito ele gosta de fazer, né? E o espírito de pastor presidente dentro da mensagem é exatamente falta do novo nascimento. Faz com que tenha pastor presidente dentro da mensagem, né? Mas um abraço aí para o pastor Aurélio, um abraço para todos os nossos irmãos, os irmãos aí que nós citamos o nome e os que nós não pudemos citar, pastores que estão nos assistindo, né? Companheiros, amigos, que Deus abençoe eles. Eles sabem que a mensagem é verdadeiramente rica nessas coisas e tudo que a gente tem que fazer é ser humilde o bastante para crer, né? E pregar o que o profeta pregou. E eu fico pensando, aquele povo da fita, eles nunca vão ter isto se eles não deixar a fita e ir atrás do quíntuplo, né, pastor? Porque isso aí, essas coisas aí, o irmão Branda vai pregar ali na fita, mas o crente vai estar assistindo e não vai prestar atenção. Então é preciso um pastor que tem o dom de mestre nele para pegar isso aí e explicar para a igreja. Por isso eu digo que a fita não dá certo sem o quíntuplo, né? Eu gosto da fita, eu gosto de ouvir ela ali em casa e tudo mais, fazer anotações e falar só o que o profeta disse, mas tem que ter um mestre para pegar tudo isso que o irmão Branham trouxe, destrinchar para o povo, né? Então, pastor Márcio, estou muito feliz, Deus abençoe o pastor, e essas perguntas vão servir para ajudar muitas pessoas, né, que vão assistir o vídeo aí, que estão assistindo e que vão assistir depois. E queremos agradecer os irmãos que nos assistem de todos os lugares desse país, aí vem muitas pessoas do Paraná, da Bahia, e de outros lugares, do Pará também. Que Deus possa abençoar nossos irmãos. E pastor Márcio, eu queria que você falasse, desse suas últimas considerações, você possa se despedir, né? Amém. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? Todas as coisas que nós falamos aqui são resultados de uma preocupação, né, com a igreja local e preocupação também em ter, né, essas coisas vivificadas, né, porque todos nós aqui não queremos apenas ser leitores da mensagem, nós queremos ter os resultados que essa mensagem garantiu que nós teríamos. E para isso nós estamos lendo atentamente, estudando atentamente e não pegando, se baseando apenas em um parágrafo ou outro, né? Mas nós estamos levando realmente muito a sério isso, né? E aceitamos ajuda, orientação, se falamos alguma coisa aqui que não bate 100% com a mensagem, né? O pastor Rubens aí tem o meu contato, ou tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, eu tenho tudo anotado aqui também, posso estar enviando, e nós não estamos naquele espírito nicolaíta, saímos fora de todo e qualquer sistema, estamos só com a mensagem mesmo, lendo, Amém. meditando e fazendo da maneira como o profeta nos ensinou. Pastor Rubens, um grande abraço. Muitos Amém. irmãos aí da nossa região estão acompanhando, né? Já peço para os irmãos aí que se inscrevam no canal do Pastor Rubens, nesse canal que vocês estão assistindo. É um canal de defesa da mensagem, vocês vão ser muito ajudados. Eu indico. Amém. Amém. Deus abençoe o pastor Márcio e Deus abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanharam. E então, até a próxima, né? A próxima segunda com mais um convidado. Deus abençoe todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.